Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar a Palavra de Deus com você. Hoje, no programa Palavra de Fé, nós estaremos falando sobre as melhores coisas segundo a Bíblia. Nós queremos mostrar, no capítulo 7 de Eclesiastes, algumas verdades que parecem ser contraditórias, mas que, olhadas com olhos espirituais, a gente vai dar realmente a entender o que Deus quis nos ensinar nesse capítulo. Fique conosco. Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto bíblico que eu quero ler em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1 a seguir. Diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir aonde há luto do que em uma casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso. Melhor é a tristeza do rosto, se faz melhor o coração. Pois bem, dentro desse texto, eu quero falar sobre as melhores coisas segundo a Bíblia. O tema da mensagem é justamente este: as melhores coisas segundo a Bíblia. Esse capítulo de Eclesiastes, na verdade, é um dos capítulos que a gente encontra, não todas, mas algumas verdades que são difíceis, olhando a primeiro modo, de ser aceitas. Parece que são contraditórias as verdades que aqui estão escritas. Pela leitura que fiz, vocês perceberam algumas coisas que são difíceis. Eu, particularmente, confesso que quando comecei a estudar a Bíblia, eu tive um pouco de dificuldade de entender as verdades que estão dentro desse capítulo em especial. Então, o capítulo 7 de Eclesiastes, ele contém essas verdades, que são verdades olhando assim, contraditórias, né? Isso se a gente olhar pela visão humana, porque se você for olhar pelo lado espiritual, e essa é a proposta, você vai entender o que, na verdade, Salomão, que é o escritor de Eclesiastes, está querendo nos ensinar. Pois bem, veja a primeira grande verdade que parece ser contraditória. Essa nem tanto, mas as outras, elas até são. Essa talvez seja uma das menos contraditórias dentro de todos os versículos que aqui estão inseridos. O primeiro versículo que eu li diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Então, o primeiro aspecto, aqui está querendo dizer que, se a gente fosse usar uma tradução mais atualizada, é mais ou menos como se eu dissesse assim: melhor é o bom nome. Melhor é o bom nome do que os melhores perfumes. É isso que está escrito. Melhor é a boa fama, ou seja, o bom nome, do que os melhores perfumes. Até aqui tudo bem. A gente sabe que uma das grandes verdades bíblicas que devem ser valorizadas por todos os homens, não só aqueles que se dizem cristãos, mas toda pessoa de bem, toda pessoa que se diz realmente honesta, correta, ela tem que valorizar isso. O nome de uma pessoa vale muito. Ter um bom nome, um nome limpo, é muito importante, porque quem tem bom nome tem tudo.
Tem tudo, porque se você tem um bom nome, você tem crédito. Se você tem bom nome, você compra em qualquer lugar. Nós temos um amigo, um pastor, que vivia dizendo isso para nós, né? Quem tem amigo e quem tem nome, tem tudo. Essa é uma verdade incontestável. Até aqui nós não encontramos muita dificuldade de concordar com essa verdade. E aí eu gostaria já de fazer uma pergunta dentro dessa proposta, dentro dessa mensagem, as melhores coisas da Bíblia, sobre essa questão. Você tem valorizado o seu nome? Nome é tudo, gente. Não só um homem público, né, como um político, como um pastor, como um padre, como uma pessoa que está sempre na mídia ou que está sempre sendo colocado como paradigma, como modelo, como exemplo de outras pessoas, mas também um pai de família, um bom profissional, um bom advogado, um bom médico, enfim, qualquer pessoa precisa zelar do seu nome. O seu nome é muito importante. E aqui o texto está dizendo que melhor é o bom nome do que os melhores perfumes. Mas a segunda verdade, que é um pouco difícil já de aceitar ela. E olha o que está escrito. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Vou repetir. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Dá para aceitar isso? Eu confesso que quando eu li isso aqui pelas primeiras vezes, eu não entendi. Não compreendi e questionei. Mas como é que pode ser um negócio desse? Quando nasce uma pessoa, quando a gente está esperando o nascimento de uma criança, de uma pessoa que a gente está aguardando nesse processo de gravidez, a gente faz festa quando nasce. Eu lembro quando nasceu a minha primeira filha, quando nasceu o meu segundo filho, quando nasceu agora a minha neta, que coisa gostosa, que coisa linda, que sensação extraordinária. É muito gostoso. Você comemora, você faz festa. Mas aí eu vou para a Bíblia e a Bíblia diz que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. O que a Bíblia está querendo dizer? O que isso me ensina? O que isso aqui está me ensinando? Isso aqui está me ensinando que a grande verdade da vida humana é que muitos se preparam para tudo, menos para morrer. Isso. Então Salomão está querendo chamar nossa atenção para uma verdade absoluta, que não tem como você fugir dela, querendo ou não. Nós um dia vamos morrer. E se eu sei que vou morrer um dia, eu preciso de quê? De me preparar. E as pessoas, elas se preparam para muitas coisas, menos para morrer. É isso que Salomão está querendo, de forma impactante, chamar a nossa atenção. Então, eu vou fazer um intervalo comercial e, na sequência, a gente vai continuar mostrando. Aqui, nesse capítulo, tem muitas coisas interessantes que vale a pena a gente aprender com a Bíblia. Um minuto só e nós já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é? Desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé
E eu terminei o primeiro bloco dizendo sobre essa verdade que é um tanto quanto contraditória. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Na Bíblia, irmãos, nós encontramos que a morte é uma coisa muito natural, da mesma forma como é natural o nascimento. Mas a gente não tem muita facilidade de tratar com essa matéria. As pessoas até batem, não é, na madeira, isolam, vamos falar de outra coisa, porque as pessoas não gostam de discutir o tema morte. Mas você precisa pensar sobre essa questão, porque a vida, amados, é uma caixinha de surpresa. Eu sempre falo que a linha divisória que separa a vida da morte, ela é muito tênue, é muito frágil, é fraca. Hoje eu estou vivo, eu não garanto se amanhã estarei. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de viver a semana que vem, não sei. Então eu preciso saber de quê? Eu preciso saber que a minha vida, ela é para ser vivida com muita responsabilidade, com muito cuidado. E aqui você precisa saber disso, irmão. Não fique adiando, não fique colocando em segundo plano decisões que precisam ser tomadas agora. Não é porque o importante não é você se preparar depois do finalzinho da sua vida. Não, você tem que preparar durante a sua vida. Porque depois que morre não tem jeito. Biblicamente não tem jeito. A Bíblia é muito clara. Está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, depois você pode ler, que a vida do homem, né, é uma só. Vindo depois disso o quê? O juízo. Você precisa ter consciência disso. E aqui Salomão está dizendo, para nos impactar, que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de uma pessoa. Mas aí vem uma terceira verdade que está associada a essa segunda. Qual é a terceira verdade que nesse texto está? O verso 2, presta atenção. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir a uma casa onde há banquete. Olha que coisa! É melhor ir a um velório do que ir numa festa. Dá para aceitar isso? Olhando pelo lado humano, pela ótica humana, dá para aceitar isso naturalmente? Não dá. Por quê? Porque eu particularmente vou muito em velório, mas confesso, eu não gosto de velório. Eu vou porque preciso ir. Eu preciso abraçar a família, eu preciso demonstrar solidariedade, preciso orar, preciso interceder a Deus para ajudar a pessoa no momento mais difícil da vida, que é o momento da morte. Mas não gosto de velório. Não gosto. Vou porque preciso ir. Não é assim com você? Não é assim? Agora, o texto está dizendo que melhor é ir aonde há velório do que ir numa festa. Essa verdade, muito embora contestada, ela precisa ser entendida. O que a Bíblia está querendo nos dizer aqui? A Bíblia está querendo nos dizer que é lá no velório que a gente para pensar acerca da vida. É isso mesmo. A Bíblia mostra que nós precisamos saber que a tristeza do velório leva-nos a refletir sobre a vida. Então, aqui, olha, a outra parte do versículo vai explicar por que Salomão está dizendo isso. Ele diz, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Nós temos que, quando formos a um velório, aplicar aquilo ao nosso coração. É isso que a Bíblia está dizendo, querido ouvinte do programa Palavra de Fé. Você precisa refletir, porque nós temos que enfrentar uma eternidade. Querendo ou não querendo, nós teremos que viver uma eternidade. E essa eternidade, ela será com Deus ou sem Deus. Não vá nessa história que as pessoas dizem, o inferno é aqui. O inferno, segundo a Bíblia, não é aqui, meu amado. Existe uma eternidade para ser vivida. Dentro de nós, Deus, quando nos criou, colocou a eternidade. Você haverá de ser eterno. Você é eterno, a sua alma é eterna. O corpo vai para o pó, volta para o pó de onde veio, vai acabar. Agora, a alma não.
Então a outra vida, o próprio nome já diz, é eterna. A vida ou a morte eterna é uma realidade. O que é vida eterna? Quando você morre no Senhor. Morte eterna é quando você morre longe do Senhor. Porque quem morre com o Senhor, a Bíblia diz que não morre, mas passa da morte para a vida. Quem morre com Jesus, morre para desfrutar de todas as benesses que estão inseridas no contexto sagrado. E Paulo diz, olha, se não existe vida eterna, então a nossa fé é vã e tudo que nós pregamos é mentira. Não tem sentido eu pregar a Bíblia, não tem sentido eu viver o que vivo, se não existe uma eternidade. Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele chega a dizer o seguinte, então, comamos e bebamos, porque certamente amanhã morreremos. Eu não sou como o cavalo, nem você como um animal qualquer que morre, não é? Que foi feito apenas como alma vivente. Morreu, acabou. Não, o homem é diferente. Deus colocou dentro de nós a eternidade. É por isso que no velório a gente tem a possibilidade de refletir. E eu preciso viver sabedor de que mais dias, menos dias, eu vou morrer. Então, o que eu tenho que fazer hoje. Eu não tenho que deixar para amanhã. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós temos que fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, a gente vai concluir essa mensagem, as melhores coisas da Bíblia. 1 minuto só. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e nesse último bloco eu quero concluir essa mensagem, não é? As melhores coisas da Bíblia. Eu quero ler o versículo de número 4 para mostrar aqui uma verdade interessante. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Agora o versículo 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém, ou ouvir de alguém, a canção do tolo. Qual é a terceira grande verdade, a quarta grande verdade que eu destaco aqui? Melhor é a repreensão sábia do que o elogio do tolo. Ó, o que o texto está me ensinando. É melhor ser repreendida por uma pessoa sábia do que ser elogiado por um tolo. Isso é profundo. Apesar da gente não querer aceitar. É bem melhor ser repreendido por uma pessoa que tem a verdadeira sabedoria de Deus do que sermos elogiados por pessoas que nada entendem das coisas de Deus. O que o texto está querendo, na verdade, dizer é o seguinte: ninguém gosta de ser repreendido. As pessoas não gostam de repreensão. Você gosta de ser repreendido? Eu também não gosto, porém, tem hora que nós precisamos ser repreendidos. Nós somos repreendidos para o nosso próprio bem. E quando a repreensão vem de uma pessoa sábia, quem é sábio, segundo a Bíblia? Sábio é aquele que serve a Deus, é aquele que ganha alma. Sábio é aquele que vive para Jesus. Isso é sábio. Então, quando uma pessoa que tem Jesus no coração, que te repreende por um erro que você cometeu, você não deveria ficar triste. Pelo contrário, você deve agradecer a Deus porque você está sendo repreendido. E a Bíblia diz acerca disso. Porque Deus repreende ao que ama. Deus corrige ao que ama. Porque se você está sem correção, se está sem disciplina, então não sois filhos, e sim bastardos. É o que está escrito na Bíblia. E eu preciso saber que a repreensão de um sábio é muito mais importante do que elogios. Sabe aqueles tapinhos nas costas, que na verdade não vai te ajudar em nada?
que são falsos, são de hipocrisia, que não vai te dar nenhuma edificação, que na verdade tem pessoas que gostam de ficar sendo paparicada, tem gente que só vive em função disso, e às vezes é um elogio de um tolo. A pessoa está errando e ao invés de receber uma repreensão, ele é elogiado. E tem pessoas que quando é repreendida fica bravo. Não faça isso, a Bíblia está dizendo, eu vou ler novamente, ó. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Melhor é ser repreendido por uma pessoa sábia do que ser elogiado por um tolo. E tolo é aquele que nunca aprende as coisas de Deus. Existem 3 tipos de pessoas. Existe o inteligente, existe o sábio, existe o tolo. Para colocar na ordem certa, existe o sábio, o inteligente e o tolo. Quem é o sábio? Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Ele não precisa errar para aprender. Ele aprende com o erro dos outros. O inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. Ele erra, mas diz, eu não vou errar de novo, porque eu já percebi que isso aqui está errado, não vou fazer de novo. Isso é inteligente. E o tolo, quem é? Aquele que nunca acerta. Vai estar sempre errando, porque ele não aceita ser corrigido. Está me entendendo? É isso que a Bíblia está querendo dizer. É isso que Salomão está me ensinando no capítulo 7 de Eclesiastes. Mas para a gente concluir, já mostrei algumas verdades que parecem ser contraditórias, mas pega essa aqui, ó. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Capítulo 7, versículo 8 diz assim, vou ler. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Meu papai, que coisa. Por que o fim é melhor do que o início? Porque o que vale de fato é o final. Não adianta eu ser bom no início, no meio e ser ruim no final. O ideal seria, e o bom seria que se eu conseguisse ser bom no início, no meio e no final. Mas em pior das hipóteses, se eu não conseguir ter um bom início, que pelo menos eu tenha um final bonito. E aqui eu quero falar para você, querido. Talvez o seu passado não te ajuda. Talvez você tenha tido uma vida pregressa muito complicada, fez coisas que você não se orgulha do que você fez. Não tem problema, desde que você tenha arrependido e desde que você esteja disposto a mudar o seu futuro. O passado está no túmulo, você não pode mudá-lo. O presente você está desfrutando. Agora, o útero é o que eu vejo como esperança para o futuro. O futuro está no útero, ou seja, você está com o seu futuro intacto. Você pode mudar o seu futuro. Você pode influenciar o teu futuro de tal forma que você faça a coisa certa. Errou no passado? Não tem problema, acerta hoje. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia está recheada de versículos que caminham nessa linha. Há um versículo que é talvez um dos mais importantes versículos da Bíblia, que diz assim, ó, perseverai até o fim. Por quê? Porque as pessoas que perseverar até o final, essas serão salvas. Né? Creia no Senhor hoje, creia no Senhor amanhã, mas persevere. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não adianta começar bem e terminar mal. Eu preciso terminar bem. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que a Bíblia está ensinando. Então, amados, eu teria outras verdades aqui para mostrar dentro desse capítulo, depois leia ele. Ó, outra verdade aqui, ó. Melhor a tristeza do que a alegria. O versículo de número 3 fala sobre isso. Essa tristeza é aquela que vem do pecado. Você erra e você fica triste. Legal. Essa tristeza pode levar você à vitória. Depois, melhor é ser paciente do que ser orgulhoso e arrogante. O versículo de número 8 fala sobre isso. Enfim, há muitas verdades inseridas no capítulo 7 de Eclesiastes. Mas que você possa saber que as melhores coisas, muito embora pareçam ser contraditórias, elas só serão praticadas se Jesus estiver no seu coração. É isso. É essa mensagem que eu quero deixar para você. Pense sobre Eclesiastes capítulo 7. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que venha nos ajudar a viver isto. Pai querido, eu quero no nome de Jesus, o teu Filho amado,
agradecer ao Senhor pelo privilégio de conhecer a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E eu sei que o meu amigo e meu irmão em Cristo Jesus, que está orando comigo neste momento, ele sente o mesmo, Pai. Ele precisa saber que todas essas verdades que acabamos de comentar, elas precisam ser praticadas, Pai. Eu quero viver uma vida de tal forma que se amanhã o Senhor me chamar, eu esteja pronto, Pai, preparado. Ajuda o meu irmão, ajude a minha irmã, que está orando comigo nesse momento, Jesus. Não permita que a gente termine os nossos dias fazendo coisas que não te agradam. Eu quero ter um final brilhante, Senhor. Eu quero descansar no Senhor dentro da Tua vontade. É estas verdades que nós precisamos praticar, que nós precisamos viver, e com a Tua ajuda, nós haveremos de vivenciá-las. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha falado com você através do capítulo 7 de Eclesiastes. Quero me despedir desejando a você uma semana maravilhosa, que a bênção do Senhor esteja sem medida sendo direcionada para você e para a sua casa. Lembra-se de uma verdade que eu sempre cito aqui: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.